Boa noite, aqui nós somos os Viajantes da Linguagem, nossa primeira edição de Diário de um Viajante. Estamos aqui com o ilustríssimo vereador Marcial Lima e hoje nós iremos falar sobre o nosso primeiro tema, políticas em redes sociais, militância juvenil na contemporaneidade. Aqui é o professor Maia, Viajante das Linguagens. Certo. Vereador Marcial, a gente vai conversar com um pouquinho da sua biografia, né? O senhor é formado em comunicação social, com habilitação em rádio, TV, jornalismo. Foi algum tempo presidente do Centro Acadêmico, né, Vladimir Herzog, membro do DCE, 2 vezes presidente da Associação Campinense de Imprensa, integrante do Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas e Profissionais da Paraíba, foi apresentador das rádios e TV Borborema, atuou há 13 anos na TV Mirante e atualmente o senhor está como apresentador do programa Acorda Maranhão na Rádio Mirante, na Rádio Mirante AM. Eu queria que o senhor falasse para a gente, primeiramente, a sua carreira estudantil e como foi essa militância estudantil a sua época, para que a gente pudesse fazer um contraponto dessa militância juvenil de outrora e essa militância juvenil contemporânea, ok? Ok. Eu queria primeiro parabenizar vocês pela iniciativa, são 3 professores que estão fazendo um belíssimo trabalho agora pela internet, usando a tecnologia para, acima de tudo, tratar de temas importantes. Sim. Fazer uma saudação para o senhor Maia Neto. Obrigado, professor. A Thaís Barbosa, né? Thaís, obrigado pelo carinho. E a Carolina Malte, que eu já tenho praticamente conhecimento, por ser casada com um amigo nosso, que é o Marcelo. Então, parabenizo vocês pela iniciativa, porque verdadeiramente nós precisamos usar as redes sociais para tratar de coisas boas, tratar de coisas que a população precisa saber. Hoje avançou tanto, se você fizer uma comparação da nossa época para cá, eu tenho vou fazer 54 anos de idade e há cerca de aproximadamente 30, 33 anos, se você comparar um pouco da nossa vida, aproximadamente 20 e poucos anos, nós temos uma diferença muito grande, vamos dizer assim, mas cada época tem a sua história, o movimento estudantil, principalmente, a sua relevância. Com né? certeza. Na minha época, por exemplo, o movimento estudantil era diferente, quer dizer, as pessoas conquistavam no ombro, vamos dizer assim, no corpo a corpo, as suas decisões ou alcançar um mérito do movimento estudantil. Eu que venho, por exemplo, do DCE, da Universidade Estadual da Paraíba, fui presidente do Centro Acadêmico do curso de jornalismo 2 vezes, de comunicação social, e naquela época, para conquistar, você tinha que ir na sala de aula. Você tinha que ir na sala de aula conversar com o aluno. Por exemplo, fazer uma campanha no DCE, na época 24 cursos da Universidade Estadual da Paraíba, 24 cursos, 70% dos estudantes de fora, não só de fora do estado da Paraíba, mas de fora da cidade de Campina Grande. Cidade de Campina Grande era naquela época e ainda continua uma cidade universitária. Campina, a sede da Universidade Estadual da Paraíba é em Campina Grande. A sede da Universidade Estadual do Maranhão é em São Luís. Lá é em Campina, que é uma cidade do interior. A sede da Federação das Indústrias da Paraíba é em Campina Grande. A sede do Senai da Paraíba é em Campina Grande. Então você vê como a cidade ela tem um papel universitário muito forte, ela tem uma vida universitária muito forte. Né? Atuante. A Universidade de Campina Grande, hoje, que é a Universidade Federal de Campina, Campina Grande não tem mais Universidade Federal da Paraíba. Tem a Universidade Federal de Campina Grande. Foi exatamente uma conquista dos estudantes naquela época nas ruas. Era o corpo a corpo. Hoje os estudantes estão nas ruas, mas por meio das redes sociais. Né? Convocando, mobilizando. Então, por exemplo, a região do compartimento da Borborema, que é Campina Grande, para a gente resumir para poder falar de outros assuntos, são 38 municípios. Acredito que tem mais hoje por causa das emancipações. 38 municípios. Como é que era a nossa campanha para o DCE, por exemplo? 10 horas da noite os estudantes saíam dos seus centros universitários. Nós íamos para os ônibus que embarcavam esses alunos para o interior. Subia no motor do ônibus ali na frente, aquela estrutura que os ônibus antigamente tinham, e fazíamos discurso recomendando aos estudantes que voltassem na nossa chapa. Nós vencemos o DCE por várias vezes, e isso verdadeiramente era o papel do estudante, era o corpo a corpo. Hoje não se faz mais esse tipo de política estudantil, hoje é a rede social. O senhor falou sobre o jovem, né, sobre a juventude de outrora. E aí me veio à memória, cá, né,
sobre essa relação do ontem e do hoje. O senhor acha, vereador, que o jovem de hoje ele está mais atenado, ele é mais fácil de ser persuadido devido a essas redes sociais que estão se proliferando? Qual a sua posição mediante essas redes sociais que hoje adentraram a escola, as instituições e a família? Eu acho que ele precisa participar mais. Acho que ele participa pelas redes sociais, mas na hora da convocação ele precisa estar presente. Precisa acompanhar, precisa comparecer mais. É importante o que ele faz nas redes sociais. Eu acho que é decisivo. É decisivo hoje qualquer coisa que você comente nas redes sociais. Se o jovem participa ativamente, a repercussão é enérgica, é intensa, é muito rápida, entendeu? Agora, ele precisa usar isso para outras coisas. Precisa usar isso, por exemplo, para a nossa cultura. Precisa usar isso para a questão, por exemplo, da diversão. Antigamente a gente tratava a questão da educação muito próxima do estudante na sala de aula, tinha as caloradas na sala de aula, as universidades paravam. Hoje a rede social faz isso divinamente bem. Mas os temas precisam ser debatidos, inclusive que o governo federal e os próprios deputados federais em Brasília poderiam estar tratando urgentemente de uma disciplina de tecnologia nas escolas públicas. Preciso tratar a tecnologia com muita responsabilidade, para não se usar a tecnologia como muita gente usa para fazer o mal e distorcer os fatos. O fake news está aí, todo mundo está vendo. A tecnologia é uma ferramenta de transformação, claro. Isso é para ser uma ferramenta de transformação em pleno século XXI. Pois é, o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, hoje? O que vocês estão inovando, o que vocês estão trazendo para o benefício cultural das pessoas que nos assistem é fabuloso. Agora, infelizmente, tem um lado negativo da história, que é o fake news, que é a informação negativa. Eu só citar um caso para vocês aqui, rapidamente. Quando aconteceram aqueles incêndios aqui no sistema penitenciário, que decapitaram alguns presos, que incendiaram ônibus, eu vou para minha casa e meu telefone vem uma mensagem: acabam de queimar um posto de gasolina ali na região da Areinha. E eu pego o celular e olho e faço a comparação. Digo, rapaz, esse posto de gasolina não é em São Luís. Porque a gente que anda muito, a gente percebe que esse posto de gasolina não é aqui. Resultado, checamos a informação antes de divulgar, que é o papel do jornalismo. Sabe o que era? Um incêndio em Imperatriz, há cerca de 8 meses, um incêndio provocado por um curto-circuito no posto de gasolina. Incêndio perto do Colégio Dom Bosco, não sei se vocês lembram. Sim. Está acontecendo um arrastão perto do Dom Bosco. A faculdade do NDP parou as aulas, o Selma parou as aulas. Corri lá como repórter, não era nada, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada, estava tudo tranquilo. Então, essa mesma rede social que vocês estão usando agora para o bem, tem muita gente que usa para o mal. Então, os estudantes deveriam ter urgente, isso é urgente, precisa mais demorar muito tempo, porque é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Prolifera muito rápido, quer dizer, é preciso que o governo federal, é preciso que o Congresso Nacional, porque aí seria nacional, não adianta, eu posso debater como vereador na Câmara, posso debater, isso já vem sendo debatido, precisa criar uma lei nacional para inovar as disciplinas de tecnologia nas escolas mantidas pelo governo. As escolas precisam ter esse ensinamento para se usar corretamente a tecnologia para o emprego, oportunidade de trabalho, geração de renda, né? Isso tudo pode acontecer. É inegável que a internet ela é um elemento de diferenciação dessa juventude atual, desses movimentos de contracultura atuais e os movimentos de contracultura outrora. Tem um historiador que é o Hobsbawm, não sei se o senhor já ouviu falar. Eric Hobsbawm, que ele diz o seguinte, que esses movimentos de contracultura eles sempre vão existir. Eles existiram antes, existem hoje e vão existir futuramente, posteriormente. Mas, atualmente, nós temos essa questão da internet. É inegável essa quantidade de informações que nos chegam, certo? Só que, como o senhor tratou ainda há pouco, é necessário que a gente faça um trato dessas informações, essa decodificação dessas informações que nos chegam através dessa internet. Né? E eu vejo essa questão do fake news, que ela é muito incisiva, né? A gente vê o tempo todo os próprios jornalistas falando, ter esse cuidado, até porque os estudantes, eles são inseridos eles são embutidos nessas redes sociais, até mais do que nós, enquanto professores. Bem mais atuantes. Bem mais atuantes do que a gente. Às vezes nós chegamos com uma informação que eles já sabem desde a noite passada, já sabem desde a semana passada. Só que a gente tem uma luta em sala de aula constante em relação a essa utilização das redes sociais para o bem, certo?
Então, esses movimentos de contracultura, eles, como eu falei, como o Eric Hobsbawm falava, eles sempre irão existir, mas é necessário saber como utilizar esses movimentos de contestação, de oposição atualmente. E eu lhe pergunto, fazendo um contraponto, que o senhor já falou um pouquinho, mas eu quero que o senhor explane ainda mais, fazendo um contraponto da sua militância no DCE, o senhor foi 2 vezes presidente, e essa militância atual, quais seriam os benefícios e os malefícios dessas redes sociais atualmente na vida dessa juventude na contemporaneidade? Não tenha dúvida, eu acho que, por exemplo, se você fizer uma avaliação do que, por exemplo, o jovem hoje discute, eu estava vendo uma matéria na Jovem Pan essa semana, que a juventude já está controlando os pais, que não conversam mais, não sei se os senhores acompanharam. Quer dizer, alguns segmentos de pessoas jovens estão pedindo que os pais não usem tanta internet como estão usando. Inclusive, foi uma reportagem ontem do Fantástico. Foi, pois é, eu vi na Jovem Pan a pesquisa e o Fantástico trouxe o tema. Então, isso é muito comentado em sala de pois aula, os alunos muito, comentam. entendeu? Então, os próprios filhos já estão preocupados com a falta de diálogo dos pais, em sala de aula. Não sei se vocês percebem, Carolina, o Maia e a nossa querida Thaís. As pessoas estão na sala de casa vendo o Jornal Nacional, o Jornal da Band, qualquer noticiário. Se tiverem 3 pessoas no ambiente, as 3 estão com o celular. Não sei se já aconteceu com vocês. Sim. Aí o apresentador divulga uma notícia que tu tem interesse em saber aquela notícia. Aí, de repente, você está lá no celular, a notícia passa e tu não sabe que a notícia passou. Que foi. Aí tu diz, poxa, eu não vi o que foi que a notícia passou. Você vai automaticamente no portal daquela empresa de comunicação, naquela emissora, e resgata aquele assunto. Mas tu não viu por quê? Tu não viu por causa do telefone celular, que tu está verdadeiramente portando na hora que tu está vendo a TV. Cito, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, praticamente não tem mais aquela política nossa aqui de se pregar cartaz, de se colar cartaz no muro, de sujar a cidade. Sim. Aquela poluição terrível de se sair por aí colando cartaz. Por quê? Hoje a política está sendo debatida nas redes sociais. Nas redes sociais, quer dizer, as pessoas estão preocupadas em discutir isso. Quer dizer, se estão debatendo, é porque a juventude e as pessoas que estão tentando saber do que o parlamentar está fazendo, estão acompanhando. Agora tem um lado negativo. Infelizmente, se você analisar bem, tem coisas boas na internet, livros bons, revistas que tem aí para o cidadão assinar, filmes, por exemplo, maravilhosos, mas tem muita gente que não usa esse requisito, que não usa esse dispositivo nessa ferramenta. Deixa eu lhe perguntar. Está usando outras coisas. Quer dizer, o senhor, como representante público, a dimensão que o senhor vê hoje dentro da, vamos dizer, da participação desse jovem no cenário político, para que, de certa forma, esse jovem venha a ter um crescimento, tanto social quanto pessoal, em relação ao uso dessas redes sociais? Eu acho que o jovem participa pouco da política partidária, me perdoe dizer para vocês. Então ele não hoje, ele precisa participar mais. Atual, ele não é atuante. Não digo que ele não seja atuante, eu acho que colocaram na cabeça de muitos segmentos de que todo político é desonesto. Não sei se vocês já perceberam isso. Torna-se até meio clichê, né? Quer dizer, tá uma coisa, todo político é ladrão, desculpa o termo aqui, mas é a realidade. E o que nós temos que fazer como políticos que estamos tentando mostrar o diferencial, nós temos que chegar para a juventude e recomendar que a juventude boa, que a juventude inteirada, interessada no tema de desenvolvimento, que ele participe da política partidária, independentemente de concorrer ou não uma eleição. Que ele precisa participar da vida da sua cidade, precisa participar da sua escola, da faculdade que ele estuda, porque ele tem um potencial muito forte nas redes sociais. Ele tem um papel fundamental. Mas eu sinto muito, eu sou vereador de uma capital, são 31 vereadores, eu sinto, tem vereador jovem, nós temos vereadores jovens em São Luís, mas poderia ter mais, poderia ter uma participação maior da juventude na política partidária. Alguns partidos têm a sua juventude, alguns partidos pregam a juventude, pregam a mulher, levam para lá a participação da comunidade, das mulheres, principalmente dos jovens, mas nem todo partido faz isso. Nem todo partido discute essa questão da presença do jovem lá na política partidária. Precisa participar, precisa discutir, precisa debater na sala de aula com seus colegas, como a gente debatia naquele tempo. Eu, por exemplo, comecei a minha política estudantil com 18 anos. Eu ia para a rua. Quando eu deixei o curso de comunicação social, quando eu terminei meu curso superior,
Tinha um professor na faculdade, chamado professor Simão, que era o diretor do curso de jornalismo. Na hora que nós estávamos lá fazendo aquela homenagem, mostrando a placa dos formandos, que naquele tempo ainda tinha, não sei se ainda tem hoje, toda a faculdade tinha uma placa que ficava lá dos formandos. Não sei se ainda hoje existe hoje. Existe. Ainda existe? Existe. Pois é, naquele tempo existia os formandos. Isso era histórico, né? Se raspava a cabeça, se cantava alô, 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 papai, alô, Meu pai mamãe. cantou ainda pra mim. Põe a vitrola pra tocar, pode soltar foguete, que eu passei no vestibular. Quer dizer, as rádios transmitiam a relação dos aprovados. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, dando tem mais isso. um gancho ao que a professora Carol Malte falou, e o senhor estava falando sobre esse posicionamento desse jovem sendo atuante dentro do Senado político. Eu vejo muito que hoje o jovem ele não tem uma legitimidade, né? Ele não tem uma propriedade política, discursiva. O senhor não acha que estamos vivendo com todo esse cenário político que nós estamos hoje, nós não estamos vivendo uma proliferação, uma alienação política? Eu acho que junto com uma proliferação distorcida trazendo esse fake news. Ainda existe a compra de votos. Sim. Isso não se acabou no Brasil, a história não acabou. O acesso Infelizmente, à informação o acesso, não à formação. Né? O acesso à informação. Hoje todo mundo sabe o que o político está fazendo. A Câmara de Vereadores de São Luís transmite as sessões por meio do YouTube, transmite por meio de uma rádio, que é a Rádio Educadora, a Rádio AM. Todo dia as sessões ordinárias são transmitidas. Então, tem vários caminhos para o cidadão comum e o jovem, principalmente, que é o tema em discussão, acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Em Brasília, tem TV de Senado, TV Câmara, hoje, inclusive, em canais abertos aí, para que as pessoas possam acompanhar. Então, o que você diz da alienação, da falta de reparo e de preocupação com a política, isso é ruim. Antigamente, você chegava na escola, o professor perguntava: como é o nome do ministro tal? As pessoas sabiam. Hoje, praticamente, muita gente não sabe o nome, a não ser os ministros mais próximos do governo, Moro e outros mais. Quer dizer, eu me preocupo muito com isso, porque é preciso que o cidadão saiba o que está acontecendo no país em que ele vive. Quer dizer, eu cheguei um dia desse, o cara chegou no meu gabinete um dia desse e perguntou: aqui é o gabinete do vereador, não sei, o vereador tal. Aí eu olhei assim e disse: é o vereador Marcial Lima. Ele disse: ah, rapaz, você é o vereador Marcial Lima, aquele da rádio? Eu digo: sou. Aí chegou no outro gabinete e disse, chegou lá e perguntou, é o nome do vereador, o cara disse outro nome, porque as pessoas não sabem. Se você botar os 31 vereadores de São Luís em determinados pontos da cidade, muita gente não acompanha o papel de cada parlamentar. E é uma confusão também, Maia. Há uma confusão do que é o parlamento e do que é o executor de obras. Muitas vezes, vereador, a sociedade, o povo, ele não sabe nem qual é o papel do vereador. Sabe, mas é isso que eu queria acrescentar. Por exemplo, o cidadão chega, eu fui em uma feira um dia desse, o cidadão chegou e disse: vereador, e a nossa feira que o senhor não vai fazer não? Eu disse: eu queria te explicar qual é o papel do vereador. Sim. O vereador não executa obras. O vereador fiscaliza, faz projetos de lei. O vereador apresenta requerimentos. O vereador tem uma prerrogativa, por exemplo, chamada indicação, que ele indica para o poder, por exemplo, o presidente da República indica para o governador, indica para instituições outras. O governador tem o vereador tem um papel de ir para a Câmara, tem uma tribuna livre, tem um pequeno expediente, um grande expediente, para ele debater com a população os problemas da comunidade. Agora, infelizmente, incutiram na cabeça da população que o vereador executa obras. E aí entra o ruim da história. Porque as pessoas, algumas delas, não são todas, não acompanham o trabalho que o vereador está realizando. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, estou ao vivo aí nos meus perfis no Facebook, eu sou consciente de fazer isso. Não estou dizendo que nem todo político tem coragem, mas nem todo mundo tem coragem de fazer isso, de ir a uma feira, de ir a um supermercado. A exposição, né? Às vezes é negativa, né? Por exemplo, ontem nós lançamos em São Luís um projeto chamado Fole na Feira. Nós estamos levando um artista para dentro dos mercados, dentro da feira. A feira é geração de emprego e renda, levando o toque da sanfona, do acordeon para dentro do mercado. E muita gente pergunta: mas só se faz no acordeon forró pé de serra? Não, no acordeon se toca a valsa, se toca a seresta, se toca a rocha, toca carnaval, toca tudo com acordeon. Não é não? É uma arte. Caruaru, Luiz Gonzaga cantou a Feira de Caruaru há quantos anos? A Feira de Caruaru tem tudo pra gente ver. Quer dizer, são coisas, Maia,
maravilhosa que tem dentro do mercado. Então não é todo político que tem coragem de fazer isso. É uma valorização cultural, né, Sim, pro vereador. Cultural. E é necessário a gente valorizar a nossa cultura. Pronto, então trabalhar o nesse jovem, processo cultural. o cidadão que vota, precisa saber em quem está votando. Ele precisa acompanhar o que o parlamentar que ele votou. O senhor acha que o cidadão ele é consciente mediante Eu esse acho voto? que não. Eu acho que precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Mediante Por exemplo, isso. nós estamos numa capital que tem mais de 600 mil eleitores. Mais de 600 mil eleitores. Ainda tem gente se elegendo comprando voto. Muita gente se elegendo comprando voto. Então, ainda tem gente que vai para frente das máquinas, a máquina passando para recapear uma via, e o cidadão vai para frente das máquinas dizendo que ele é que está levando aquele asfalto lá, quem está levando para lá é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro de um bombom que tu comprou na mercearia, é o dinheiro de qualquer coisa, que vocês são professores e sabem disso. Então eu preciso que a consciência do povo esteja muito mais próxima. Eu, por exemplo, hoje sou muito consciente de dizer, quem me acompanha pelas redes sociais, quem me acompanha pelo rádio, quem me acompanha nas sessões da Câmara Municipal, sabe que eu sou um bom vereador. Transparência, né, vereador? Não sei se eu estou sendo bem avaliado pelo povo. Não sei. Mas está sendo transparente. Estou sendo transparente. Por exemplo, não voto determinadas coisas que eu vejo que a população que a população não aprova. Eu sou a favor, professor, da escola profissionalizante que São Luís não tem. Sim. É triste você ver um bairro como Maracanã, toda aquela região acolá, quer dizer, região gigantesca, né? Sol e Mar de Viné, Vila Luizão, Coab, Turu, praticamente São Luís não tem escola profissionalizante. São Luís não tem uma educação profissionalizante, é muito pouco. O que o IFMA faz é maravilhoso, mas poderia ser melhor. Você está entendendo? Então, essa é uma política que nós defendemos, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Eu disse, por exemplo, recentemente na Câmara, e repito para vocês, o papel do vereador é fiscalizar, mas o papel do vereador também é apontar coisas boas para o desenvolvimento da cidade. No dia que vocês forem a Fortaleza, vocês três aqui, no dia que vocês forem de novo, acredito que vocês já foram lá, visitem lá o Centro da Tapiocaria. Sim. Não sei se vocês conhecem. Não fui. Não, Pô, vá. já fui, mas... Não Vá. fui da tapiocaria. Vá e diga se eu não tenho razão do meu projeto. Sim. Eu estou propondo, por exemplo, que o Parque da Jussara no Maracanã, coincidência, vai começar no fim de semana que vem, Sim. a festa da Jussara, que ele se transforme numa área permanente de atividades em São Luís. Que seria interessante. Uma representação cultural. muito Cultural grande. para a juventude, para todo mundo, que ele funcione o ano inteiro, não funcione apenas no período da festa da Jussara. Assim, vereador. Geração de emprego e renda para a juventude. Queria retornar um pouquinho na sua fala, onde o senhor discute a importância da política nas escolas, né? De se discutir essa política em sala de aula, porque a gente vê esse jovem, a gente acha, o Maia falou dessa alienação juvenil, a gente acha que esse jovem é alienado, mas às vezes ele não é, porque ele te questiona, ele debate, né? Eu, enquanto professora de história, eu vivencio isso diariamente na minha sala de aula, porque ele questiona, ele pergunta, ele vai atrás, né? Principalmente com esse meio de comunicação que nós temos atualmente. Então eu lhe pergunto, qual a importância de se discutir a política nas escolas, em sala de aula? Por que isso é importante, principalmente nesse meio juvenil contemporâneo? Eu acho que tem que ser debatido. Nós não podemos esquecer que a política é responsável pelo destino de um país, de uma cidade. É por meio da política que se resolve o problema da escola, da educação, da estrada que não tem, Que nada, tudo da político. saúde, tudo é político. Tudo é político. Existe aquela questão do analfabeto político, que isso é um tema antigo, que o pior analfabeto é aquele que não gosta de política. Não, eu não gosto de política, eu detesto política, eu sou contra a política, eu não preciso de político. Eu não preciso de política, todos nós precisamos de uma política. Agora, tem um gestor ruim, né? Tem um gestor ruim que não faz absolutamente nada. Quer dizer, esse aí é que decepciona quem está automaticamente acompanhando o gestor. Então você precisa entender sim de política, se interessar pelo tema da política, porque se a escola vai para a tua Por que não no comunidade, meio escolar? só vou dizer já, se a escola vai, se a benfeitoria, vamos dizer, o benefício vai para uma comunidade, uma escola, se vai um posto de saúde, é por meio da política. E muita gente diz, eu não preciso de nada porque eu tenho um bom plano de saúde. Mas se acontecer, infelizmente, eu não preciso do SUS, tenho um plano de saúde graúdo, tenho um plano de saúde que eu pago muito, eu não vou precisar nunca do SUS, que me atende na hora que eu precisar. Mas todos nós precisamos do Sistema Único de Saúde. Vou citar rapidamente para você. Se Deus o livre acontecer um acidente com alguém teu, um ente querido teu, mesmo ele tendo plano de saúde, sabe quem que leva ele para o hospital? O SAMU. O SAMU é mantido pelo Sistema Único de Saúde. Verdade. Então, por que o jovem, esse público juvenil,
não pode debater, por exemplo, a futura eleição de São Luís para prefeito. Quer dizer, nós já temos aí pré-candidatos. Por que não convida esses pré-candidatos para falar, por exemplo, da situação da escola Darcy Ribeiro? A escola Darcy Ribeiro, que fica ali na Avenida dos Africanos, que está fechada. Quer dizer, que os estudantes... E olha quem era Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi escritor, foi político. Sim. É uma pessoa muito conceituada no mundo da educação. A escola está fechada. Por que não levar o estudante para a sala de aula, para um colégio, generalizando, todos os segmentos participem, para discutir a questão do orçamento da educação? Discutir a questão da educação das creches. A creche representa o quê? A creche representa, todos vocês que estão aqui que são professores, representa oportunidade para o pai e para a mãe, porque o pai tem onde deixar o filho para ele trabalhar, a mãe pode ir trabalhar porque tem um lugar para ficar o filho com segurança. A escola em tempo integral, que hoje nós temos aqui poucas, aqui nós temos, funcionam razoavelmente bem, como a escola, por exemplo, lá de Ribamar, a escola em tempo integral de São José de Ribamar. Então, quer dizer, o que nós queremos, o que nós defendemos, quando se diz que o aluno tem que participar da vida da política, para isso é preciso levar o pré-candidato lá, o cidadão que concorre à eleição, para que discuta com a estudantada a sua proposta de trabalho, com os segmentos daquela escola. Sabe para quê? Sabe por quê, aliás? Porque lá na frente ele vai poder cobrar, o aluno vai poder cobrar. O senhor foi eleito prefeito de São Luís e o senhor teve na minha escola, dizendo que o senhor ia fazer isso aqui. O próprio estudante, gente, se interessa em gravar as promessas que foram feitas naquele ambiente escolar. Depois cobrá-las, e depois cobrar, depois botar na internet. Para os pais mesmo, aqueles Claro, que estão em idade. este jovem é um ele agente consegue. multiplicador de informação. Ele vai consegue. multiplicar essa informação, essa cobrança. Palavra-chave, Agente multiplicador, ele vai multiplicar. Palavra-chave. Entendeu? Vereador, e hoje, por exemplo, a gente vê essa questão do jovem apto ao voto a partir dos 16 anos, onde às vezes... Que não é obrigatório. Exatamente. Não é obrigatório, mas é que ele deveria, facultativo. talvez, levar, essa aptidão que ele já tem ao voto como uma coisa mais séria. Tá? Não tenha dúvidas. Outra coisa, se ele participa da vida pública, da Pronto. discussão, É com isso. 16 anos de idade, por que eu não posso, vamos dizer que eu fosse pré-candidato Sim. ao cargo do executivo? Porque eu não posso ir numa escola autorizada, claro, com toda uma ampla divulgação, e inclusive cria um grupo no WhatsApp dentro daquela escola para convidar os segmentos para o debate com o pré-candidato. Uma escola que, se tiver 300 estudantes, se cria uma maneira rápida, objetiva. Olha, hoje tem a palestra do candidato tal, a tecnologia está aí para ser usada para isso. Mas incutiram na cabeça das pessoas, não, nós não vamos levar assunto de política partidária para a escola. Gente, E às vezes até meio gente, proibido pelo amor de professores Deus, falarem não isso existe. em Quer dizer, sala de aula. uma coisa é o professor pegar o microfone em um cursinho, ou pegar o microfone em sala de aula e dizer lá, vocês têm que votar Fazer no meu campanha, candidato, né? Vocês têm que votar no meu candidato a prefeito é esse aqui, portanto vocês têm que votar, então eu vou dar zero. É diferente. Não vou dar zero, não existe isso, é diferente. Mas debater no geral, Tem que ser debater debatido. suprapartidariamente Tem que ser debatido. proposta de quem pretende ser candidato Sim. aí a prefeito de São Luís, acho que é o melhor caminho, é bom. Tem que ser Agora, debatido. Influi. A minha filha tem 23 anos de idade. Minha filha tem 23 anos de idade, já é formada. E ela, Formada em quê, velho? formada em arquitetura. Quando eu estou dirigindo meu carro, eu apanho ela no emprego de vez em quando, a minha esposa também apanha. Quando a gente está conversando alguma coisa, ela diz: rapaz, você ouviu na internet isso de político tal? Então eles sabem do que está acontecendo. Sabem. Os jovens estão percebendo isso. Agora, E o que velar está isso. faltando, é essa aproximação, é essa coisa presencial do político Com certeza. para discutir, como tinha na época da gente, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de levar como acadêmico, como presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, levei Luiz Inácio Lula da Silva na primeira campanha dele. Olha, Para o curso para debater com os estudantes de comunicação social. Levamos Ulisses Guimarães, levamos muitos políticos para dentro do ambiente escolar da universidade. E todos foram bem tratados. E hoje nós temos uma coisa boa, gente. Nós estamos falando agora aqui, estamos aqui falando da tecnologia, estamos sendo filmados aqui, isso vai ser transmitido para o mundo inteiro. Está ali no meu perfil no Facebook, está colocando no tempo real. é interessante, Quer vereador, assim, só ressaltando, né, que aqui é o Diário de um Viajante, né? Eu gostei do nome, rapaz. Esse Diário de um Viajante, Gostei vereador, demais desse negócio de ele você. vem trazer temáticas
né, problemas sociais. Nós queremos discutir com pessoas que tenham legitimidade, vereador. Não sei se eu tenho tanta legitimidade para tratar aqui de tantas coisas boas. Pelos seus argumentos, o senhor tem legitimidade. E o Diário do Sou Viajante... eleito pelo povo. Exatamente. E o Diário do Viajante vem trazer isso, nessa legitimidade, dentro de uma problemática social. Vamos discutir mediante ao Enem, né, mediante a esses problemas, que o aluno, a visão do aluno, esse senso crítico. No Enem, eles colocam como um propósito interventivo, uma ação social, algo que vai refletir, onde o candidato traz uma reflexão sobre o tema abordado. Já que nós estamos discutindo muito sobre a militância juvenil na contemporaneidade, redes sociais, estamos falando sobre redes sociais, políticas em redes sociais, vereador, o que o senhor, né, enquanto representante público, representante da nossa sociedade, nós podemos fazer, nós podemos pensar em algo para amenizar ou refletir esse problema? A presença, por exemplo, nas escolas. Eu acho que tem que ter a presença da tecnologia nas escolas, tem que ter disciplina para tratar do tema. Precisa incutir na cabeça do jovem que o celular é importante, mas ele tem que saber usar. É preciso transferir para ele responsabilidades de temas, como vocês estão abordando aqui. O que vocês abordam aqui é um tema fundamental sobre a militância dos jovens por meio das redes sociais, mas é preciso incutir isso lá dentro do estabelecimento que ele frequenta, porque não adianta o jovem passar o tempo inteiro com o celular, né, curtindo a música que ele gosta, e às vezes é uma música que a própria mídia iludiu para que ele ouça. Eu, na minha época, eu sou eclético, eu gosto de tudo, não reprovo música de ninguém. Mas as músicas de hoje, até do carnaval, são diferentes, né? Então até as músicas mudaram no Brasil, mas quando toca a marchinha todo mundo dança, não é verdade? Quer dizer, o cara tá lá no pum 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 pum. Mas na hora que entra a marchinha do carnaval, todo mundo cai no salão. Então o povo gosta. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, para não deixar o que vocês estão debatendo. Vocês assistem The Voice Brasil? Vocês já ouviram falar no programa The Voice Kids? Sim. Que é a Rede Globo de televisão. Não estou aqui fazendo propaganda da Globo, não. Mas é um programa que tem um estilo musical, um repertório musical, The Voice, espetacular. Você já viu que aqueles cantores do The Voice, eles não levam músicas ruins para lá? Só cantam músicas boas, maravilhosas. As crianças que cantam no The Voice Kids só cantam músicas autênticas da MPB, músicas selecionadas. Sabe por quê? Porque esses adolescentes e crianças, os pais estão dizendo para eles o caminho do bem. Sim. Olha, vocês têm que gostar. Não é que o pai esteja forçando. Por exemplo, eu quando boto, por exemplo, uma música de Zé Ramalho no meu carro, minha filha canta. Porque ela aprendeu a acostumar comigo o bom gosto musical. Não que não tenha músicas hoje maravilhosas. Ela gosta de outras coisas aí, gosta de outras coisas. Então, muda, porque, gente, imagina você, o cara passa o dia todinho na mídia falando uma coisa só. Todo dia se fala uma coisa só. Como é que alguém pode gostar de outra coisa e estar iludido a gostar só daquilo? Como é que eu não digo para o jovem que ele tem que gostar de política partidária, ele tem que gostar de política social, ele tem que ser militante, ele tem que participar da vida da cidade, sem agressão, com argumentos fortes e bons, ponderados e presentes. Se eu incuto na cabeça desse jovem que ele tem que se comportar assim, eu duvido se não melhora o nível. O que está acontecendo? O que está acontecendo é aquela famosa frase antiga, professor Maia. É que o professor está fazendo conta que está ensinando e o aluno está fazendo conta que está aprendendo em alguns locais. Um dia, se eu sair da minha casa, eu moro no Turu, Chácara Brasil, saio da minha casa, eu chego na esquina mais próxima, 15 jovens usando droga na hora da sala de aula. Simplesmente todo mundo fardado. Na minha época, quando eu estudava aqui do Colégio Mengue, que a gente saía da escola, se fosse para qualquer lugar que não fosse apropriado, vamos dizer assim, se o diretor da escola soubesse, tu era repreendido, no outro dia tu era chamado. Esses jovens, para os pais, eles estão na sala de aula. Para os pais, eles estão aprendendo alguma coisa na escola. Então, era para estar, mas não tem mais um acompanhamento. Hoje vocês três que estão aqui, não sei se já aconteceu algum problema com vocês,
mas eu já relatei fatos jornalísticos de professor ser agredido na sala de aula. Sim. De professor dizer, Muitos. eu vou te pegar do lado de fora da escola, professor. Tu vai levar umas porradas. E é um cenário bem típico e bem pontual. E outra coisa, bem estão real, entregando para o professor a responsabilidade de cuidar do filho. Sim. Aí, doutor vereador, Estão mandando para a escola, a vai para a escola. função que a escola está transmitindo. Ou seja, a escola hoje, ela não só apenas educa, né? Pois é. Ela media, ela transforma. Tá tomando conta de tudo. Ela é uma base, não apenas educacional, mas familiar. Eu não tenho tempo para citar um caso, quando a minha filha estudava ali numa escola do Anil, eu fui apanhar a minha filha no início da noite, que ela saía da escola, e quando eu entrava para fazer para pegar a Mariana, que estava na sala de aula, terminou as atividades do dia, eu vi um bate-boca de uma mãe e de um professor. O professor calado e a mãe repreendendo. A senhora não deveria ter dito isso para minha filha. Esse colégio ele trabalha com agenda. Esse colégio ele manda, o pai ele tem a responsabilidade de todo dia olhar a agenda do filho. Não sei se ainda hoje continua esse modelo educacional. Em muitas escolas, sim. Então, veja bem, Existe a escola bota todo dia, se tiver alguma reclamação do aluno, Sim. o pai vai saber na agenda. A mãe não gostou da professora de geografia Reclamar. que repreendeu que a filha dessa mãe, essa criança, estava conversando demoradamente em sala de aula. Estava papeando durante as atividades. Você acredita, professores? Acredito. Que a mãe foi lá repreender a professora. Minha filha, não é isso não. O que você colocou naquela agenda? Quer dizer, será se essa mãe está ensinando o correto? Ensinava naquela época, não sei se hoje, eu já deve estar já adulto. Quer dizer, então são essas coisas que eu repreendo no mundo do dia a dia. Então a presença que você me perguntou do encaminhamento, eu acho que nós estamos numa fase muito difícil. Hoje, por exemplo, eu estava no dia desse meu aniversário e vi um meninozinho pequenininho chorando. Aí a mãe pegou o telefone assim, botou um filme pro meninozinho ficar olhando. Aí botou num tripézinho lá, e o meninozinho se calou. O meninozinho não derrubou. Foi um santo remédio. Um santo remédio, um eletrônico. Eu digo, minha senhora, por que esse meninozinho se calou? Esse meninozinho se calou por causa da tecnologia de um filme. Então por que esse filme não é educacional? Por que esse filme não é educacional? Por que esse filme não pode mostrar outras coisas? Tem que ser o filme americano, ou não sei de onde, e o meninozinho ficou ali quietinho. Eu estava lá, digo, o meninozinho se aquietou ali, está quietinho, porque viu o filme. Então, quer dizer, o que está faltando, professor, primeiro é levar isso para a sala de aula, criar disciplinas específicas para o tema da tecnologia, criar leis duras para quem faz fake news, criar leis duras. O Brasil tem que criar leis duras para quem utiliza a internet para proliferar coisas ruins e maltratar o ser humano de bem. Entendeu? Para quem ganha dinheiro só para fazer isso. Porque tem gente ganhando dinheiro em cima disso, da prostituição infantil. Tem que ter leis duras para isso. Leis duras e severas para quem pratica prostituição infantil pelas redes sociais, pela internet, que pega a imagem de uma criança e expõe. Como agora nós tivemos o desprazer de ver uma mulher, não sei se foi no Rio Grande do Norte, qual foi o estado, agredindo uma idosa com um pedaço de ferro, o outro atingindo uma criança. Então, esse tipo de gente tem que ser severamente punido. É impressionante como o nosso país só vive em algumas coisas quando tem a punição no bolso do cidadão, ou na punição por meio de lei. Eu cito, bem aqui na curva do 90, descida por Coafuma, tinha acidente toda semana, morriam pessoas ali, morreram várias pessoas em acidentes. A prefeitura botou uma barreira eletrônica, nunca mais teve um acidente, porque pesa no bolso de quem pratica a infração. Sim. Então é preciso levar para a sala de aula a dignidade do jovem, de que ele está aprendendo coisa boa por meio da internet, e punir quem faz as coisas ruins, punir quem faz um fake news. A semana passada, por exemplo, disseram que eu seria candidato a vice de Eduardo Braga. E aí, é fake news? Não, fake news. Espalharam na internet. Braide escolhe o candidato a vice, é Marcial Lima. Mentira! Eu nunca conversei com o Eduardo Braide sobre isso. Nunca tratei desse tema com ninguém. Eu sou pré-candidato a vereador. Então, quer dizer, eu nunca dei uma entrevista, não é isso? Vocês estão ouvindo? Não. Dizendo que sou pré-candidato a vice-prefeito de São Luís. Mas na internet botaram uma matéria completa. Um dia desse venderam a Batuque Brasil pro Grupo Açaí. Foi. Vocês viram? Eu vi. Na internet? Vi. Grupo Açaí compra a Batuque Brasil e vai concorrer com o Grupo Mateus. Eu li a matéria todinha de pronto, agora melhorou. Agora pronto. Nunca. Aí eu fui a Batuque Brasil, nós fazemos um evento, um colega nosso foi lá,
Aí procurou e disse, não, aqui já deixaram 200 currículos aqui. Nunca teve nada de negociação da Batuque Brasil. Então, você vê a matéria bem feita, jornalista. Então, esse tipo de gente que provoca, que faz fake news, que maltrata a honra das pessoas de bem, que denigre a imagem das pessoas de bem, infelizmente também faz o negativo com a juventude, com o juvenil. É muito bom discutir temas como esse com pessoas que tenham legitimidade. Foi o nosso primeiro diário de viajantes. E não podemos esquecer uma parceria com o vereador Marcial Lima, que nos contribuiu muito para isso. E primordialmente a livraria leitora aqui do Shopping São Luís, que nos cedeu esse local aqui, para que a gente pudesse ter um bate-papo, uma conversa, um momento interativo, né, professores, para discutir. Aqui é o professor Maia, Viajante da Linguagem, nossa primeira edição de Diário de um Viajante. A gente agradece ao vereador Marcial. Foi uma conversa assim, muito produtiva, graças a Deus. Eu acho que nós conseguimos discutir bem esse tema, né? Deixou algumas soluções, algumas possíveis soluções, né? São de fato importantes. Deixou reflexões também, né? E a gente queria agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção. Eu não sei se eu posso falar alguma coisa. Posso falar mais? Pode. Deixa eu dizer para vocês. Quando eu ingressei na universidade, quando eu ingressei no movimento estudantil, existia uma carência muito grande de carteira para aluno canhoto. Carteira para aluno canhoto. E eu fui quem adotei na Universidade Estadual da Paraíba o pedido de carteira para aluno canhoto. Eu fiz uma campanha no curso de comunicação, doe um livro para a biblioteca do curso de comunicação social. Doe um livro para a biblioteca do curso de comunicação social. Então é preciso que a gente incuta. Nós lançamos agora um projeto Fole na Feira, que eu já disse para vocês. Então, nós precisamos de coisas boas para que o país desenvolva. Chega de coisa ruim, chega de derrotismo, chega de tratar... É bom, né, vereador? É bom colocar essas coisas boas para que a sociedade, a população já é tão mastigada, já é tão penalizada, né? Tão sofrida com tudo isso. Claro, e valorizar a cultura é uma coisa. E é por isso que está aí esse índice de depressão, de suicídio, infelizmente. Que é um dos temas, vereador, que nós vamos discutir na segunda edição do Diário do Viajante, falando sobre saúde mental, coisa que hoje o jovem está muito, né, propício a ter. Luiz Gonzaga tem uma música que o filho dele foi quem fez a música, que vocês pudessem ilustrar esse fim do programa com essa música chamada Vida de Viajante. Gonzaguinha. É uma música muito bonita e o que vocês estão fazendo é uma caravana. Se é uma caravana, vocês devem percorrer também outros municípios do Maranhão, tá certo? Então, parabéns pela iniciativa, professor Maia Neto, Thaís Barbosa e a Carolina Malte. E eu tenho certeza absoluta que vai dar certo com a caravana de vocês. Eu espero que eu tenha colaborado. Não sei se vai criar alguma discussão, mas eu estou à disposição. Mas é isso que nós queremos, que crie discussões em redes sociais. E queria transmitir publicamente para o povo de São Luís. O meu telefone celular é o 981 14 8318. Nem todo político tem coragem de dar o telefone dele no ar. É 981 14 8318. Se alguém tentar pegar esse telefone para bloquear, fazer alguma coisa, só ouvir coisa boa, porque não tem nada de nem negociata, nem severo com isso, não. O meu telefone é 981 14 8318. Código Maranhão 98. Se alguém de fora quiser também participar, pode participar. Nós podemos dizer que a parceria que está formada, né? Formada, e eu irei apresentar uma moção de aplauso na Câmara Municipal pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E estamos aqui, podem chamar, nós estamos com uma parceria. Em discutir temas importantes, nós precisamos debater. São Luís é uma cidade grande, cultural, uma cidade que tem muita coisa boa para se discutir. Quando você tiver alguma coisa de São Luís também, me convide. Sim, com certeza. Me convide para discutir São Luís do Maranhão. Se puder convidar mais de um para a gente debater, a gente debate. Eu acho que o mais importante é discutir, debater. Transmitir. Quem sabe, né? A gente faz uma discussão sobre cultura, né? O processo de culturalização brasileira que é tão intensa. Eu acho que São Luís ainda é uma cidade que precisa debater a cultura profundamente. Também concordo. E vocês estão no rumo certo. Obrigado. Valeu. Obrigada, saudações. Diário de um Viajante. Obrigado a todos.